Bem, que a maioria das famílias no Brasil estão endividadas, isso não é novidade para ninguém, né? Isso pode estar acontecendo com você também. Teve um estudo recente que, se eu não me engano, eram cerca de 73% das famílias estão endividadas no Brasil. Isso ocorre por várias situações, né? A gente pode falar que pode ser cultura, governo, enfim, várias questões. Mas o fato não muda a realidade. Isso pode estar acontecendo com você agora. Agora, existe uma coisa muito interessante que uma vez eu vi uma matéria falada aí do próprio Donald Trump, lá dos Estados Unidos, e ele falava que ele conversava com uma namorada noiva dele na época, e ele olhava para um mendigo na rua. Quando ele olhou para esse mendigo na rua, ele virou para ele e falou: aquele homem, ele tem mais dinheiro do que eu. Porque se ele tiver hoje, tá, cerca de US$ 2, ele tá numa situação muito melhor do que a minha, financeiramente, tá? Porque ele tava devendo bilhões, tá? Ele tava realmente, foi uma, acho que a maior, pior, a primeira quebra dele, né? Depois ele se recuperou, mas foi uma quebra monumental que ele teve. E aí, o que que faz diferença, por exemplo, de um mendigo na rua, que não tem nada, do Donald Trump? Que na verdade estava devendo bilhões e mesmo assim andando na rua, né, e com a sua namorada, talvez noiva, e talvez saindo ali de um restaurante, alguma coisa desse sentido. Será que ele está pouco se lixando para os problemas? Não, não é isso. O que muda tudo isso é a mentalidade, tá? Eu já vi pessoas que, por exemplo, deviam R$ 200 mil, que estavam com a cabeça muito mais centrada do que pessoas que deviam R$ 2 mil. E existe um cenário que, quando você avança em valores na sua vida, você começa a entender situações porque você já chegou ali, entende? Então você começa a desbravar e ultrapassar processos da sua jornada de vida. Então o que te define, na verdade, não é quanto você está devendo, de modo geral, mas é de fato como é que você encara tudo isso, como é que está a sua mentalidade para esse cenário. Porque, ó, cerca de 73%, tá? Não sei o que estou te falando, que está te falando da revista Exame, ela fala que realmente as pessoas elas estão endividadas, famílias brasileiras estão endividadas. E o formato de hoje talvez seja moldado culturalmente para isso, né? Governo, enfim, mas é isso, é assim que funciona, tá? Então, provavelmente pessoas da sua família estão endividadas, provavelmente seus vizinhos, amigos estão endividados, tá? Então, faz parte, porque é muita gente, 73% é muita gente. Agora, como é que você vai fazer para lidar com tudo isso? Porque a melhor forma de você resolver um problema aí de dívidas é você não ficar vivendo na dívida. Primeiro passo, né? É você reformular uma estrutura financeira, e logicamente que hoje existem especialistas que podem te ajudar com isso, mas é você reformular tudo isso, mas você ter a mentalidade certa, sabendo que aquilo não é maior do que você. Aquele problema não é maior do que a sua história. Aquele problema não diz nem sobre o que é a sua história. Aquilo é apenas um problema, entende? E se você começar a entender que essa construção, na verdade, desse problema, ele é apenas um problema, e você fatiar ele por fatias menores, você começa a entender que ele não pode superar o seu resultado, não pode superar a sua vida, não pode superar a sua história, não pode superar tudo aquilo que você construiu na sua vida, onde muitas das vezes você até achou que talvez ia superar, mas as coisas não saíram do jeito que você queria, entende? Então, um grande lance aqui é você entender até onde você vai encarar a sua vida como se isso fosse o maior problema da face da Terra. Até onde você vai encarar isso como se isso realmente fosse algo que nunca vai mudar, que isso te define. Entendeu? Famílias se destroem por questões financeiras. Eu me lembro quando eu estava conversando uma vez com a minha advogada, e ela falou para mim uma coisa que me deixou muito pensativo sobre aquilo. Ela virou e falou, por questão de uma questão que eu tive que resolver, ela virou para mim e falou: Laércio, quando existe um problema financeiro num lar, numa família, ela também trata, né, de divórcios, o que mais pega, tá? A primeira coisa é a parte monetária. O maior pivô, tá? Pivô de fim de relacionamentos é questão monetária. Ou seja, se eu tô junto com você e as coisas não estão saindo do jeito que você quer, do jeito que a gente deveria, tá? As pessoas hoje elas fazem isso, elas vão viver outras vidas. Né? Não é aquela questão do relacionamento que vamos até o fim. Né? Então, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, não todos, mas muitas das vezes isso ocorre. Né? E isso ocorre num cenário tão brutal, né? Que famílias se dissolvem aí rapidamente, às vezes por questões que é uma fase. Né? É uma fase. Fases acontecem.
Eu tava vendo uma matéria esses dias do Ike Batista, que foi um dos maiores nomes do mundo, não só do Brasil, né? Que teve aí uma grande quebra financeira, todo mundo sabe sobre isso. Mas ele falou que grande parte da história dele, onde ele conseguiu se reestruturar, foi porque a esposa dele segurou a onda com ele ali. Falou, não, eu entendo que aconteceu isso, eu entendo que esse é o cenário, mas ó, isso vai passar, você vai se melhorar, você fez coisas boas, você construiu coisas boas, você conseguiu. Alguém que foi passar a mão ali, não só na cabeça dele, mas um apoio ali do lado para que ele pudesse reconstruir a vida. Porque se não fosse isso, talvez ele não ia conseguir fazer. Imagina, um homem que perdeu tanta coisa do que ele tinha, foi preso, enfim, várias questões aí, por questões financeiras, monetárias, porque ele é o responsável da empresa. E talvez por incapacidade de pessoas que estavam indo do lado dele de gerir o processo, né? Mas é aquela coisa, todo império ele pode sofrer uma ruína desde que você não consiga realmente construir ele no formato correto. Todo império, todo processo, ele pode de fato chegar aí à destruição. Se você não conseguir entender realmente e seguir o ciclo real da sua jornada de vida. E isso pode estar acontecendo hoje com você, né? Pode ser que hoje você está aí de fato buscando coisas novas, querendo viver um mundo novo na sua vida, mas você não sabe exatamente o que fazer, né? Não sabe exatamente como modelar tudo isso. E uma das maiores formas que você tem de conseguir resolver isso é de fato equilibrar sua mentalidade. E não é pensamento positivo, não é nada disso só, entendeu? É uma questão de reconstrução mental mesmo. Você tem que, na verdade, praticamente reconfigurar o seu DNA mental para que você possa superar tudo isso e fazer. A mente que quebrou, a mente que teve problema, a mente que está vivendo hoje o problema, não foi a mente que vai conseguir desconstruir, não vai ser a mente que vai desconstruir isso não, tá? Por quê? Porque ela não está preparada para isso, entendeu? A pessoa às vezes não está preparada, sua mente às vezes não está preparada para isso. Não está em preparo para conseguir achar a solução. Porque a solução não vai vir do lugar que veio a destruição. Não tem como, entende? Então, existe uma necessidade de mudança, ok? Primeiro você muda, primeiro você transforma para você ter os resultados de transformações. As pessoas muitas das vezes acham, isso pode acontecer com você, é um erro muito brutal, que fala que, olha, isso aqui é importante que eu vou te dizer, tá? Presta atenção que isso aqui é muito importante. É um erro muito brutal as pessoas muitas das vezes acharem que quando as coisas melhorarem, eu mudo. Quando a vida for diferente, eu vou mudar, eu vou ser melhor, tá? É muito importante você entender isso, porque isso não acontece assim. Você primeiro precisa criar um formato novo, um novo ciclo de produção mental e de ação na sua vida, para que aí sim as coisas comecem a ser diferentes. E aí você começar a ter resultados novos na sua vida. E aí você começar a construir bases de alicerces que possam realmente te ajudar nisso tudo e você entender que, cara, eu posso. Olha, eu vou conseguir fazer. Eu vou superar isso. Eu vou chegar num outro nível na minha vida. Mas não é com a mentalidade que você está hoje, tá? Existe sim um caminho, existe sim uma travessia que você consegue superar e levar isso para um outro cenário. Mas não é fazendo o que você está fazendo hoje. Porque se fosse, você já teria o resultado. Se fosse, não teria o problema. Se fosse a construção daquilo que você tem hoje, não teria chegado nesse nível. Ela teria se desconstruído em momentos anteriores, entende? Desconstruído. Então, se você quer ter novos resultados, está na hora de você fazer uma travessia para resultados novos, para potenciais novos, para coisas novas na sua vida, que aí sim você conseguir realmente conseguir alcançar e concluir coisas muito mais positivas e valiosas da sua história.